Alô, telespectador da Guaru TV, um prazer muito grande. Está começando mais um programa do Augusto, ao vivo, direto aqui do estúdio Master da Guaru TV, falando para toda Vicente de Carvalho, para toda a cidade do Guarujá. Para mim é um prazer muito grande. Nesta quarta-feira eu estou recebendo o atual presidente da OAB Subseção Guarujá. Ele não é presidente, o Frederico? Não, sou conselheiro estadual. Desculpa, então. Mas você já foi presidente, né? 2 vezes. 2 vezes. Então, não é o presidente da subseção do Guarujá. É Lenice Leal Guimarães. Desculpa a apresentação, mas o Frederico já foi presidente e hoje candidato, agora sim acertei, à presidência da subseção da OAB do Guarujá. Depois dessa pequena confusão esclarecida, quero dar meu boa noite. Boa noite, Frederico. Você foi presidente 2 vezes, é isso? Eu fui, primeiramente, boa noite, Augusto, boa noite, nossos telespectadores da nossa TV Itapema. Eu fui 2 vezes presidente da subseção de Guarujá e estou em 2º mandato de conselheiro efetivo da seccional de São Paulo. Legal, estadual, não é isso? Estadual. Qual é a função de um conselheiro estadual? Porque eu fiz o debate com os candidatos em Santos, não é? E vi muitos candidatos ao conselho estadual. Eu fiquei curioso de saber qual é a função de um advogado num conselho estadual. Primeiramente, a função de um conselheiro é justamente o quê? Orientar a diretoria que comanda a seccional. Segundo, a função do conselheiro é tomar decisões em relação às questões éticas que envolvem advogado. No meu caso, eu presido também a comissão das pessoas com deficiência, tanto da OAB São Paulo, como também da OAB Federal. Fora isso, o conselheiro representa a região do qual ele saiu. Você também. E ele leva projetos, ele leva reivindicações, todas elas voltadas para a advocacia. A eleição vai ser no dia 17, é isso? 17, das 9 às 18 horas. Vai acontecer na sede da OAB, não? Na sede da OAB do Guarujá, e nós estamos entrando com um pedido esta semana, em nome até da legislação que regulamenta a questão da acessibilidade, que ao invés de ser no primeiro andar, que seja efetuada as eleições embaixo, pela dificuldade que os advogados deficientes terão, até mesmo os advogados idosos, em acessar o primeiro andar. Então você está pedindo para ser feito no térreo? No térreo. No térreo, Nossa, justamente por quê? Porque a casa do advogado de Guarujá tem uma certa dificuldade ou uma de acessibilidade. Não é só lá, não é? Muitos prédios públicos, não só no Guarujá. Sim. Eu acho que na Baixada, o Brasil sofre com esse problema. Algumas construções antigas não pensam antigamente não se pensava na acessibilidade. Justamente, eu falo porque você sabe que eu tive pólio, né? Com 2 anos de idade e convivo com essa realidade desde os meus 2 anos de idade. E quando eu assumi a presidência da Comissão das Pessoas com Deficiência da OAB São Paulo, um dos primeiros pedidos que eu fiz ao DURS foi justamente não só determinar que todas as subseções, as sedes das subseções do Estado fossem adaptadas, como também nós oficiamos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e o tribunal naquela ocasião apresentou como resposta uma dificuldade, qual seja, do tombamento pelo CONDEFAP. Porque correto? Também eu tenho um pouco de... Eu entro um pouco em choque nessa questão da defesa do patrimônio histórico, porque em alguns casos você não consegue, às vezes, fazer uma interferência necessária até para a acessibilidade em razão da proteção à questão histórica. E avaliar o impacto, não é? Porque nós não temos nenhuma ruína aqui tão importante assim que não possa receber um projeto de acessibilidade, né? Sim, mas você sabe qual é o desafio, meu caro Augusto? É justamente aí, a legislação existe, ela tem que ser aplicada. E essa legislação vem acompanhada por normas da ABNT, que a ABNT, todo mundo sabe, são normas técnicas que regulamentam a construção de todos os prédios, queira público, queira privado. Mas o grande debate disso daí é que podem ser feitas adaptações até para esses prédios chamados tombados. Você entendendo? E foi justamente que nós fizemos o tribunal, e o tribunal, dentro da sua maneira, vem adaptando, tanto que naquela ocasião baixou um provimento dando prioridade, que também foi uma reivindicação nossa, aos processos que envolviam como parte pessoas com deficiência. Então o tribunal, queira sim ou queira não,
não é de sua tradição, mas vem cumprindo a questão da legislação voltada para as pessoas deficientes. Quais são os seus principais objetivos caso se eleja presidente da Ordem? Olha, eu defendo primeiramente, meu caro Augusto, o quê? A construção da Casa do Advogado, e essa casa é a nossa sede definitiva. Porque quando eu assumi a presidência da OAB, no meu primeiro mandato, há 12 anos atrás, nós não tínhamos nada, nem respeito. Então, eu como bom chefe de família, porque tem um exemplo do meu pai, o que eu fiz? Eu reivindiquei a construção, que Guarujá tivesse a sua sede. Na época, o presidente era o Rubens Aprobato Machado, que inclusive fez uma carta aberta recentemente me apoiando aqui no Guarujá, e ele nos deu, depois de 2 meses ou 3 meses de mandato, a Casa do Guarujá. A primeira Casa do Guarujá foi conquistada durante a nossa gestão, que está aqui eu, Marcelo Augusto e tantos outros. No meu segundo mandato, tendo em vista a dificuldade que o povo de Vicente de Carvalho tinha em acessar a Casa do Guarujá, eu tinha caso, o meu caro Augusto, de mãe e filho saírem a pé, porque nem dinheiro para condução, para ir lá buscar assistência judiciária. Então eu fiz de que, no meu segundo mandato, o meu compromisso seria com a Casa do Advogado Vicente de Carvalho. Portanto, as 2 casas que tem no Guarujá, e no meio de 270 subseções, só só 10, tem 2 casas, dentre elas a Guarujá. Então, meu primeiro projeto é justamente o quê? A construção da Casa do Advogado de Guarujá. Meu segundo projeto, não sei se você já viu em Santos, um ônibus que circula para levar os advogados para Santos, para Praia Grande, para São Vicente, e nós vamos com toda certeza estender sim, não só estender, mas também montar um micro-ônibus aqui dentro da cidade para circular os fóruns e as repartições públicas, como o INSS, Delegacia de Polícia e os prédios públicos, inclusive aqui de Vicente Carvalho. Agora, eu não sei, Guarujá tem justiça gratuita, convênio da prefeitura com a... Está andando bem esse convênio? Eu vou ser muito honesto dizer para você que não vai nenhuma crítica à prefeitura, porque até o cara foi lá para fazer política, e não é isso. Eu vou dizer o seguinte, esse convênio que tem hoje entre a prefeitura e a OAB precisa ser melhorado e muito. Por quê? Porque é muito irrisório o que a prefeitura hoje paga para o advogado. Então nós temos que sentar com a atual prefeita e reivindicar junto a ela que ela modifique os valores dos honorários que são pagos aos advogados. Eu acho que essa possibilidade do poder público oferecer a justiça gratuita, apesar que as pessoas às vezes têm a justiça gratuita no fórum, né, nos encargos, mas não tem o advogado, e essa é uma necessidade. A justiça gratuita, todo mundo tem que entender, é que nem saúde, ela tem um caráter universal. Né? Outro dia falaram assim, olha, o Lula foi na televisão e disse que o Obama quer copiar o sistema SUS. Né? E o Lula falou, olha, tá vendo, o nosso sistema SUS é melhor do que há nos Estados Unidos. Lê do engano. A Constituição de 88, ela determina a universalização da saúde. Portanto, qualquer brasileiro, pobre ou rico, tem direito ao acesso à saúde. O que não acontece aqui nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se opera muito em termos de seguro de saúde. Né? O cidadão vai lá, paga tudo o seguro. Tudo é pago, a saúde toda é paga. Toda é paga. E eu vou até aqui dar uma sugestão aos nossos telespectadores que leem um livro do Enfio chamado Diário de Cucaracha. O Enfio era hemofílico e foi fazer tratamento nos Estados Unidos, e lá ele narra as agruras que ele passou com o tratamento de hemofílico nos Estados Unidos. Tá certo? Quer dizer, o atendimento público nos Estados Unidos é péssimo. O Brasil já foi péssimo, hoje está melhorando, mas está melhorando em decorrência desse telespectador que está reivindicando seus direitos. Você acha, por exemplo, a Tribuna publicou ontem uma matéria, meia página, por exemplo, criticando o sistema de saúde. Nós estamos no Guarujá, vamos falar do Guarujá. Criticando o sistema de saúde do Guarujá, o PAN da rodoviária, filas, falta de atendimento, gente misturada, casos misturados. O Santo Amaro, por mais que o Urbano se esforce, passa por dificuldades. Lógico, a culpa não é de A, B ou C, a culpa é de um processo, de um sistema onde, inclusive, a remuneração do serviço é muito baixa. Eu não sei quem tem uma espécie que eu não posso falar palavrão aqui, mas tem que pegar o filho da mãe que falou pro Obama que o SUS funciona no Brasil. Viu? Mas eu te falo, mas de qualquer forma, o que eu quero colocar, principalmente em relação ao Guarujá, a saúde, todos nós sabemos que é um caso sério, porque quando você tem infarto, você não vai pegar um helicóptero e
até o Einstein para ser atendido. Você vai ter que ser atendido aqui no local mesmo. E, portanto, se você tem um hospital de qualidade, um pronto-socorro de qualidade, a tua chance de sobrevivência é muito maior dentro de um estabelecimento médico, onde que não exista nenhum tipo de atendimento. Mas eu concordo com você porque é uma realidade que o município precisa encarar, que é um atendimento melhor à saúde. Agora, em relação ao Santa Amaro, eu vou ser muito honesto, eu conheço profundamente a questão do Santa Amaro, primeiro porque eu já tive a oportunidade de conviver não só com os interventores, mas com quem mandou no Santa Amaro, até o Padre Domênico. É o hospital na Baixada, proporcionalmente, que mais atende SUS. 95%. É o que atende mais SUS. E todos nós sabemos que o repasse do SUS leva meses e meses e meses. Portanto, quando esse repasse se complementa aqui na cidade, poxa, o hospital está todo endividado. E dívida, todos nós sabemos que é uma bola de neve. Correto? Você acaba ficando comprometido, porque o que se arrecada, você não consegue... Porque você vai ter que ficar pendurado nos bancos, os juros são altíssimos, e daí, no fim, fica esse círculo vicioso que nós assistimos. Eu vou pedir para a nossa produção, vocês podem abrir os telefones para participação dos telespectadores. Quem quiser participar, os telefones estão no seu vídeo, você vai poder participar fazendo a sua pergunta. Queria fazer aqui o Frederico vai me permitir fazer aqui uma observação. Segunda-feira eu fiz um comentário aqui a respeito da passagem do secretário de Serviços Públicos, o Averaldo, pelo Sindipetro, né? E disse aqui dos problemas que o Averaldo criou lá no Sindipetro na época que ele foi presidente. O Averaldo me ligou hoje, até um pouco querendo um direito de resposta, um espaço aqui para dizer o que ele passou, enfim, para dar a versão dele aqui. Eu disse ao Averaldo de que até era uma surpresa ele estar me ligando, porque as poucas vezes, na verdade, a única vez que eu tive contato com o Averaldo, eu coloquei o programa à disposição dele, não é? Para que ele viesse aqui e falar um pouco do trabalho dele à frente da secretaria que ele atualmente ocupa. E, na verdade, ele desdenhou o espaço, até me deixando até numa situação constrangedora na frente de outras pessoas, dizendo que não queria vir, que não precisava disso, que ele queria mesmo que falassem mal dele, e até repeti isso hoje no telefone para ele, foi que eu entendi ele mal, ele quis dizer, mas não quis dizer, ele estava brincando e tal. Eu até comentei com o Averaldo que por isso que a administração da Antonieta não dá certo. Porque tanto o Averaldo como outros personagens desta administração nos tratam como idiotas. E quando falam as coisas, falam sem pensar. E nós acreditamos, né? Você fala alguma coisa para mim, eu acredito. Então não achava justo agora trazê-lo ao programa para ele explicar, ou melhor, para ele dar a versão dele do rombo que o Sindipetro respondeu por tanto tempo, respondeu um processo na justiça, quando ele era o presidente, né? E não adianta ele querer explicar o inexplicável. Ele sabe sim os problemas que ele fez com que os petroleiros passassem, né? E ele, a turma dele, podem até achar que eles fizeram bem, mas para a grande maioria dos petroleiros, o pessoal não quer ver o Averaldo passar nem perto lá do Sindipetro, e ele sabe disso, porque alguns já até disseram isso para ele. Eu gostaria de fazer um convite ao secretário Averaldo, quando ele tiver intenção de vir a este programa, não para querer contar a versão dele de um fato que é público e notório, o rombo do Sindipetro, e sim que ele venha ao programa falar dos assuntos que estão envolvendo a pasta dele. E esse convite eu fiz ao telefone. Se você quiser ir lá para falar dos tempos atuais, da falta de iluminação nas ruas, que é responsabilidade dele, está parado, e olha que o Guarujá já foi em outros momentos a cidade que mais iluminou no projeto do governo federal. Ele precisa dizer dessa polêmica do lixo, que está na pasta dele. Se a cidade ficou 3, 4 dias sem recolhimento de lixo, culpa do seu Averaldo, que não entende nada de lixo e que foi colocado numa pasta por uma questão política.
Se o senhor Averaldo quiser vir a este programa, tem que explicar por que as unidades educacionais, tantos telespectadores ligando para o programa, reclamando das escolas, das condições físicas das escolas, ele tem que explicar por que ele não faz manutenção nos prédios públicos, que é da pasta dele. A situação do Averaldo é uma situação muito confortável, não é? Para falar do hoje, né? Para falar do momento atual, dos problemas que a cidade vem passando, ele não quer. Ele quer falar do passado. Não, eu quero falar do passado. Eu quero ir como cidadão. Não, ele tem que vir como secretário em primeiro lugar, porque o cargo público vem em primeiro lugar. Eu já tenho aqui alguns e-mails, só para registrar aqui. Tem uma telespectadora, a Sandra, ela pergunta, Sandra Abreu, ela está me perguntando se ela tem como ver os programas anteriores, se há alguma possibilidade. Eu queria dizer a Sandra, Kleber, nós ainda não atualizamos, né? O nosso site ainda não está atualizado, o Guaru TV, não está, mas vai estar, né? A gente está trabalhando, você vai poder acessar, né? E os programas anteriores vão ser colocados no ar e você vai poder acessar através do site da Guaru TV. Boa noite, quem é? Oi, é Antônio Carlos. Que bairro, Antônio Carlos? Bairro Monteiro da Cruz. Tudo bem com você? Tudo bem. Quer deixar alguma mensagem, alguma pergunta? Já que você falou do Averaldo aí, eu tenho meu parente que trabalha no serviço funerário e lá as paredes estão todas rachadas. Você tá brincando? E não tomam nenhuma providência com relação a isso. A situação do prédio está caindo aos pedaços? Isso, e eles não tomam nenhuma providência. Mas será que alguém já avisou eles, ô Antônio Carlos? Lá existe o pessoal que trabalha na chefia, então com certeza já avisaram, só que eles não devem estar com disposição para arrumar nada. Antônio Carlos, obrigado pela sua participação, viu? Tá, obrigado. Um forte abraço para você. Olha aí, Averaldo, dá um pulinho lá, sai um pouquinho aí do prédio da prefeitura, que você passa o dia inteiro dentro do prédio da prefeitura, e caiu o elevador lá, né? Arrumaram o elevador? Vou dar uma dica para você. Pede para arrumar o elevador, que ainda não está funcionando. Dá um pulinho, Averaldo, lá no prédio da funerária. Como o telespectador está dizendo, a situação é caótica. O Walter Maciel está mandando aqui um abraço. Muito obrigado, Walter Maciel. Cadê aqui o e-mail que eu estava procurando? Valdir, o meu amigo Valdir Dias está mandando aqui um e-mail sobre a ação civil pública que pede a redução da tarifa. Está aguardando o parecer da Fazenda Estadual. Ô Frederico, uma das polêmicas, e naturalmente que algumas pessoas daqui a pouco vão perguntar sobre isso, e a polêmica da mudança do fórum, como é que a OAB se posiciona nessa questão? E afinal, ficou decidido, o fórum vai ficar do lado da prefeitura mesmo? Olha, quando houve essa polêmica, eu me posicionei contrário à mudança do fórum, porque a justiça tem que ficar próxima do povo, ainda mais de um povo lutador, sofrido como é a de Vicente Carvalho. Então, eu fui sim um defensor de que o fórum continuasse aqui. O fórum, infelizmente, foi levado para o centro do Guarujá, onde era a antiga prefeitura, na Mário Ribeiro 261. Mas, segundo eu tomei conhecimento, o fórum vai ser construído, um novo fórum, ali onde existe um campo de futebol em frente à prefeitura. Mas eu costumo sempre citar a questão do Fórum de Campinas, que levou 15 anos para ir para um prédio pronto, que era um prédio do DR, que foi desapropriado e hoje é o Fórum de Campinas. 15 anos. 15 e anos. O prédio estava pronto. Agora, eles estão... Agora, você depende do quê? Quem constrói? É o governo do Estado através da Secretaria de Justiça. Depende do quê? Depende de orçamento. E o Tribunal de Justiça, infelizmente, vem sendo o patinho feio na questão orçamentária do Estado de São Paulo, porque o governador do Estado é ele que determina para onde vai o dinheiro. Mas, Frederico, uma dúvida. Hoje o fórum está ali no centro, não é isso? São dois fóruns, um na Mário Ribeiro e o chamado Fórum de Família ficou... o Fórum de Família na Mário Ribeiro e o Fórum Judicial, onde estão as varas criminais e as varas civis, continuam lá na Enseada. Então, mas esse da Mário Ribeiro já me disseram que não é adequado para... Não tem acessibilidade nenhuma, não tem sequer elevador para cadeirante. Vai conhecer, e um dos motivos que eu levei à época, inclusive para o desembargador Imonge, que foi o relator, e que, aliás... Quando teve a votação na plenária do tribunal, ele foi favorável à nossa proposta de que o fórum continuasse em Vicente Carvalho, e naturalmente que aqui também precisava de algumas adaptações, tá certo? E foi voto vencido,
correto? E aí o que aconteceu? Eles levaram para lá e lá nós alertamos. Não tem acessibilidade, como se você for ao fórum e se você for um cadeirante, você vai precisar de 2 ou 3, correto? Para passar, porque o cadeirante inadmite, com toda a razão de que seja carregado, correto? Para atingir as salas do fórum. Sendo que as salas de audiência... E a justiça é para todos, né? As salas de audiência ficaram lá no segundo andar. Pior ainda. Quer dizer, se existe essa questão da universalização da justiça, o acesso à justiça, você há de convir comigo, como você vai ter acesso à justiça, onde 15% da população brasileira, que é composta de deficientes, que representam 25 milhões de brasileiros, vão ter acesso a um local desse. Fora as pessoas idosas, que hoje nós estamos chegando a 30%. Portanto, você tem Essa escolha foi equivocada. Totalmente equivocada. Poderia se aguardar mais um pouco e fazer um fórum, sim, ali onde é o campo de futebol, e a hora que estivesse pronto, todos mudavam. Agora, não vai ficar distante tudo hoje, vamos supor que leve 1, 2 anos, 3 anos, a população de Vicente Carvalho não vai ficar desamparada sem um espaço da justiça? Mas aqui eu quero dizer para o telespectador que nós temos uma saída. Em São Paulo já existe o chamado juizado itinerante, ou seja, há um ônibus pertence ao tribunal e você vai visitando as localidades. Olha, é interessante. É possível trazer isso? Natural. Agora a OAB que tem que pedir, não é? Não só a OAB, como o Judiciário também, o Ministério Público também. Todo mundo envolvido, né? Boa noite, quem é? É Andressa. Que bairro, Andressa? Paicará. Faltou luz na sua casa ontem? Faltou. Que coisa, né? É. Olha, eu gastei umas 10 velas ontem para poder iluminar. Então os meus cachorros não paravam de latir. Você tá bem? Quer fazer alguma pergunta? Então, Augusto, eu trabalhei na maternidade, na parteira. É mesmo? Isso, eu sou técnica em enfermagem. E hoje eu encontrei com uma amiga que se formou comigo. E lá tá bonito, lá reformou tudo agora. Eles só pintaram, né? Deram uma maquiada, né? Ah, é? Isso. Só pintaram o que já estava pintado, porque montar o banco de sangue, como ela falou, não até montaram. agora tá lá o... A UTI neonatal tá pronta? A UTI neonatal também já tinha lá a sala pronta, só não tinha os aparelhos. Mas fala, minha amiga. Então, hoje eu encontrei com uma amiga minha na rua e ela perguntou se eu estava trabalhando na maternidade. E eu falei para ela, não, a prefeita fechou a maternidade. E eu falei, sabe de quem é a culpa? É sua, você não votou nela? Ela infelizmente, eu votei naquela infeliz. Oi. Você vê, as pessoas que votaram nela acabaram se arrependendo. Andressa, um beijo pra você, obrigado pela sua participação, viu? Tá, obrigado. Olha, eu quero lembrar, eu recebi hoje, no Ação e Reação, o vereador Romazini, o empresário Nelson Fernandes. O Romazini me trouxe um novo jornal que está circulando na cidade, o jornal Cidade de Guarujá. E neste jornal saiu uma pesquisa, eu fiquei impressionado, 60% da população acham a atual administração péssima. Alguma coisa em torno de 30%, um pouco mais de 30%, acham regular. Então tá aí a telespectadora dando o seu depoimento. Eu quero registrar aqui, o general tá ligando, o Sérgio General do Paicará. Augusto, estamos felizes com o seu retorno, obrigado. Ele pergunta para o Frederico o que o senhor acha do novo contrato da Prefeitura com a Terracom, 17 milhões em 6 meses, e se a OAB vai tomar alguma atitude. Manda um abraço para a dona Antônia, a mãe do general. Um abraço, dona Antônia, minha telespectadora número 1, obrigado pela audiência. A OAB tem acompanhado a questão política? Eu quero até colocar, general, que é o seguinte, eu sou procurador do município. E naturalmente que qualquer contrato com a administração pública, ele tem que ser transparente, tem que ser público e todos têm que ter acesso. Eu não sou ainda presidente dessa subseção, mas se fosse e fosse provocado, naturalmente que nós temos que fazer uma análise jurídica. Eu me vejo suspeito em dar algum comentário porque eu não tive acesso. Porque mesmo como procurador, fatalmente, se tivesse alguma irregularidade, eu teria coragem de vir nesse programa e falar que estaria errado, estaria certo. Agora, cabe sim à população fiscalizar qualquer contrato, não só esse, como todos os contratos que o município tem com os chamados terceiros aí, o pessoal da iniciativa privada e coisa que valha. Olha, general, o doutor Marcelo Augusto está aqui nos nossos estúdios, mandando um abraço para você. A Michele, Augusto, meu nome é Michele, moro no Guarujá. Oi, o que foi?
Já tem gente na linha? Peraí, segura aí a linha que eu tenho que fazer os e-mails, senão fica. Ontem, segunda-feira, um telespectador reclamou que eu não lia perguntas, o outro reclamou que eu não li os e-mails, e por telefone Oswaldo Dimas diz que reclamou que eu não ouvi o telespectador. Então vamos equilibrar. A Michele diz que mora no Guarujá, queria me pedir um favor, fale da falta de segurança que estamos vivendo. Eu pratico esporte no Guaibê, furtaram minha bicicleta no período da manhã em frente ao ginásio. E a bicicleta estava trancada. Augusto, ninguém viu quem foi. Fui reclamar na administração e me falaram que eu teria que registrar ocorrência para ver o que eles poderiam fazer. Eu questionei a ausência do guarda e eles não souberam me responder. Estou decepcionado. É uma vergonha acontecer uma coisa uma coisa como essa, quase do lado da prefeitura. O Ricardo do Monteiro da Cruz: Fred, tem poucas vagas para deficientes físicos na cidade. E essas vagas são ocupadas geralmente por pessoas sem deficiência alguma. Quem fiscaliza o problema apresentado? Posso responder? Por favor. Olha, qual é o nome do ouvinte? Ricardo. Ricardo, veja só, a questão da legislação do deficiente, ela tem um caráter geral, por quê? Porque é uma legislação federal, correto? Essa questão das vagas, o município pode até regulamentar, mas ela nasce de uma norma federal. Portanto, o município, que aliás, não é de agora, mas já vem de um certo tempo, se mostra inábil em lidar a questão dos direitos das pessoas com deficiência. Porque o próprio poder público municipal, como estadual e federal, não cumpre os 5% que a lei determina para as pessoas com deficiência. E isso precisa ser, sim, reivindicado, precisa ser fiscalizado, e esta cobrança, inclusive, pode ser levada, assim, ao Ministério Público do Trabalho, para que ele baixe um inquérito civil para apuração dessa ausência de vagas para as pessoas com deficiência. Mas tem que sim reivindicar, tem que sim buscar pelos seus direitos e não só provocar o judiciário, mas também a administração pública para que ela cumpra a legislação. Boa noite, quem é? Jaime do Paicará. Boa noite. Jaime. Isso. Paicará? Isso. Tudo bem com você, Jaime? Tudo bem, eu queria parabenizar o seu retorno. Obrigado. E seu programa está realmente fazendo sucesso. Obrigado, viu? E o general me conhece, ele sabe que eu fiz uma musiquinha, é que eu não posso falar ela no ar, entendeu? Mas ele sabe, referente à nossa administração. E eles não veem, eles fingem que não sabem. É um problema, viu, Jaime? É verdade. O pior de tudo é aquele cego que não quer ver, não é verdade? É isso. Eles são cegos, eles sabem que estão fazendo errado. A humildade a gente conquista, viu, Jaime? Você tá bem? Como é que tá? É Paicará, não é isso? Isso. Como é que tá o Paicará aí? Tranquilo, tudo asfaltado, sem problema nenhum, com certeza. Uma delícia de cidade, viu? É, né? Eu trabalho com caminhão. Nossa Senhora! E faço entregas. Meu carro é um dia na oficina e outro dia trabalhando. É um problema, né? Olha, apesar que 100 cavalos tem pouco buraco, né? Esse Jaime, já vi que a música dele é boa. Me manda esse e-mail aí que eu quero cantar essa música. Jaime, muito obrigado pela sua participação. O Luizinho do Jardim Boa Esperança: Augusto, as colunas da garagem municipal estão caindo. Peça para o secretário Averaldo ir visitar a garagem municipal, inclusive a caixa d'água que está rachada. Então lembrar, o Averaldo é uma excelente pessoa, uma pessoa alegre, gosta de contar piada, sempre com bastante ironia. Até quando me viu, não, eu gosto que fale mal, não gosto que fale bem não, eu quero que fale muito mal, que falando mal fala bem de mim e tal. Eu, particularmente, gosto que falem bem de mim, não gosto que falem mal. Por isso que faço de tudo para agradar, né? Nem sempre consigo, mas trabalho para isso. O Averaldo é diferente. O Averaldo gosta de trabalhar para que falem mal dele. Então, ele não deve estar visitando nenhum próprio público. Os próprios públicos estão caindo e ele está alegre, né? Porque estão falando mal dele. Então, lembrar o Averaldo, se ele puder dar um pulo na garagem, que a situação da garagem é periclitante. O Paulo da Alvorada: Augusto, tem prefeito no Guarujá? Não, tem prefeita. O Guarujá tem prefeita. Tem uma telespectadora. Ah, não. Cadê a telespectadora que eu bati aqui? A Sandra Santos. Eu preciso responder a Sandra. Oi? General na linha. Boa noite, general. Alô, boa noite, Augusto. Fala, meu amigo, tudo bem?
Tudo bem, Augusto. Bom, é o seguinte, a música lá do meu amigo Jaime, que trabalha no supermercado aqui da cidade, aqui famoso, ele é motorista, é meu amigo também. Aquela música, só você não vê. É por aí que vai. Um abraço, general! Bom, Augusto, é o seguinte, o Putz Grila teve aqui domingo, aqui filmando aqui na Feira do Rolo, e a gente pegou o Fernando, fez uma matéria aqui do final da Feira do Rolo, tá tudo esburacado, boca de lobo, a rua da Santo Amaro com umas plantações de coqueiro dentro, que você mesmo mostrou no seu programa também. E eu queria convidar aí, antes o secretário aí, o Averaldo Mexerica, antes dele ir no seu programa, para ele vir aqui no final aqui da Feira do Rolo, na comunidade aqui, para a gente chamar a galera toda, para ele vir se explicar aqui. Aí ficaria bonito. Falou, Augusto, um abraço. General, manda um abraço para minha querida Antônia, que está assistindo o programa. Legal. Um beijo para você. Obrigado. Até caiu a linha, ficou ruimzinha no finalzinho. Tem uma telespectadora aqui, o Fred, tem um telespectador aqui bravo com você. Amigo, por É. Hã? Quem é o telespectador? Eu vou ler daqui a pouco, mas eu estou procurando aqui até, tô meio perdido, é muito e-mail, eu fico meio perdido aqui. É o apagão, a Sandra Santos, ela está me parabenizando, agradecendo, perdão, parabenizando não, ela tá aqui, achei. Agradecendo, obrigado Augusto por ter respondido o meu e-mail, eu assisto ele na Santa Cecília, agora ele de volta na Guaru TV, onde ficou congelado injustamente por dor de cotovelo de pessoas, eu já disse, quem me tirou do ar esses 3, 4 meses, foi o seu Miguel Manso, foi o pessoal do MR8 que fez uma pressão, não só aqui, queriam me tirar da Santa Cecília TV, essa quadrilha que se apoderou da administração pública e que acham que podem fazer tudo. Quem me tirou do ar foi ele, fazendo aqui no último programa, e veio aqui, quis debater assuntos do MR8, que matou gente, que fez assalto a banco, e que eu não disse nada mais do que a verdade. A Sandra Santos disse que eu fui congelado injustamente por dor de cotovelo de pessoas que não assumem seus erros e de seus subordinados. Encontrei o Fernando Banco Real do Guarujá e briguei com ele por causa do sapato branco que o Augusto reclamou. Cada um tem o seu direito de ir e vir. Beijos, que Deus olhe por nós. Trabalho em uma escola estadual aqui em Vicente Carvalho. Temos problemas com caminhões parados no portão de saída das crianças. Já pedimos para o Detran, ninguém fez nada. Teve uma ação pública no centro comunitário. Pedi também, não fizeram nada. Com mais calma, escrevo para você. Agora tenho que atender alguns pais. Muitos beijos. Sandra, muito obrigado pela sua participação e obrigado pela audiência. Tem uma telespectadora aqui. Tá aqui, olha só. Augusto, boa noite, Augusto. Doutor Frederico, Acélio Jardim Las Palmas. Gostaria de saber, doutor Frederico, se ele, por fazer parte hoje da Procuradoria da Prefeitura Municipal do Guarujá, se ele é presidente da OAB, qual seria a sua postura, se necessário, propor uma ação contra a administração municipal? Um abraço, menino, da Célia do Jardim Las Palmas. Qual é o nome? Célia? Célia. É o seguinte, você veja só. A Ordem dos Advogados tem um estatuto. Nesse estatuto diz o seguinte: quando você defende determinada pessoa, ou física ou jurídica, como é o caso da prefeitura, você fica impedida de promover qualquer ação contra ela. Isso é estatutário. O advogado, não a entidade. Justamente, eu sou teu advogado. O dia de amanhã eu fico impossibilitado de te processar, porque eu já fui seu advogado. A ordem, ela veta isso daí. Está no estatuto. Isso é do estatuto, correto? Então eu quero dizer para você, Célio, o seguinte: eu sou o presidente. Se vier algum tema que envolve a prefeitura em decorrência de alguma irregularidade e eu não puder fazer nada, eu me dou por suspeito e nomeio minha vice para tocar ação. Isso foi em gestão passada, porque muita gente... Cabe à OAB isso? Desculpa a pergunta. Cabe à OAB... Existe uma questão interessantíssima nessa questão. Não é muita responsabilidade para a OAB fiscalizar o poder público? Primeiro é o seguinte: existe um debate se a subseção tem legitimidade ou não para propor ação de interesse coletivo, se é seccional. Eu, quando briguei com a UNAERP, entrei com uma ação para fechar a faculdade de Direito da UNAERP, eu tive que pedir autorização para o aprobato. Ele deu a procuração. Você entrou com uma ação contra a UNAERP? Quando fui presidente. Naquela época que estava em dúvida a legalidade. Sim, e ganhamos em primeira instância e ganhamos a liminar. Então, e hoje a UNAERP está aí,
graças a Deus, os alunos estão frequentando a faculdade e tal. Mas eu quero colocar uma lupa para achar as bolsas de estudo, mas Sim. os alunos estão... Você Então, não está dando eu aula tive- lá, né? Não, não, eu não. Não, é Mas que outro eu- dia eu fui fazer uma crítica dessa e o convidado dava aula não na EP. Mas eu tenho tá total sendo independência. Você veja só, pena que o Dr. Smart Teixeira Cabral, que você conheceu, Conheço, gente boa. correto, não esteja aqui nesse momento. Quando o Mauricinho Mariano fechou o escritório dele, eu, como presidente da ordem, procurador do município, tomei providência na defesa do Smart. O Smart cansa de falar isso em todos os cantos. Agora, o que acontece muitas das vezes, o cidadão pega a instituição, para quê? Para buscar carreira política, para se autopromover, para buscar clientela e assim por diante. Coisa que, aliás, eu nunca fiz. Tá? Tanto é verdade que eu sequer, nesses 48 anos de vida, me filiei a qualquer partido político. Então eu estou muito tranquilo para falar sobre o tema e tenho total independência. Correto? Porque antes de eu pegar a subseção, ela sequer existia. E quando eu deixei, tinha um vice-prefeito, que é o Dr. Tucunduva, que depois chegou à vice-prefeitura, que você também conhece muito bem. Então nós sempre agimos dentro da maior independência e principalmente responsabilidade. Porque é muito fácil o cidadão chegar aqui e ter um discurso de ataque e depois chegar na frente, quando fecham as portas, você sabe disso, não é bem assim, veja só, não. Eu digo para você... até o final, né? E até o final. Isso é difícil. É Isso é difícil. Isso é muito difícil você ter uma posição retilínea em relação às coisas. Mas, como você costuma ter. Você costuma ser firme. E é aí que eu te admiro. Por quê? Porque as tuas posições são posições em defesa da cidadania. Agora, deixa eu entrar nessa questão que me chama a atenção, que assim, não tirando o mérito da OAB de maneira nenhuma, mas não é muita responsabilidade. Às vezes a sociedade a todo momento clama, eu vejo alguns personagens da história, não só aqui da Baixada, mas a OAB, não é muita responsabilidade passar. Olha, essa função, a OAB teria essa função. Mas eu quero te colocar aqui o seguinte, o próprio estatuto, ele determina que o advogado defenda o Estado democrático e o Estado de Direito. E a defesa do Estado democrático e do Estado de Direito passa essencialmente o quê? Pelos interesses coletivos. Eu acho que a OAB, e eu sempre defendi isso, tanto na seccional como no Conselho Federal, deveria promover mais ações de interesses difusos e coletivos. Públicas, não é públicas. Isso? Por quê? Porque uma instituição que foi buscar a democracia nos porões da ditadura, onde ninguém teve coragem. Quantos advogados morreram porque estavam defendendo presos políticos? Quem teve peito de ir lá e tirar o Collor de Mello? Olha, os advogados do Brasil. Quem teve peito de ir no Supremo Tribunal Federal defender o excesso de medidas provisórias do seu Fernando Henrique Cardoso? E além disso, o próprio Lula, ele teve posições firmes da OAB na defesa da população. Eu estou te falando isso porque a todo momento eu vejo essa responsabilidade ser passada à OAB. Mas e eu não sei até você sabe o que ponto... acontece? Eu vou te explicar o que acontece, Augusto. Nós levamos anos e anos e anos para conquistar a democracia, a chamada e a tão reivindicada democracia. Conquistamos. Hoje, ninguém pode dizer que o Brasil não é um país democrático, que é mentira. Porque um homem que dentro de uma disputa eleitoral como o Lula, que saiu de um processo de indigência daqui de Vicente Carvalho, chegar à presidência da República sem derramamento de sangue, demonstra que não a democracia, mas que o eleitor é maduro. Errado? Não, com certeza. E agora, o grande debate é o que é? É o aperfeiçoamento do Estado de Direito. Por isso que é essa reivindicação. Eu só fico triste em ler uma matéria quando o Lula pretende dar um telefone celular para todos que recebem o Bolsa Família com um crédito de R$7. Aí o ministro das Comunicações disse o seguinte, que já falou com a TIM, com a Oi, com a Claro, que todo mundo topou, tal, legal. E que esse telefone a pessoa vai poder usar. As empresas têm interesse porque elas vão poder usar o telefone, então vai gerar faturamento. Eu fiquei pensando, peraí, alguma coisa está errada, né? Porque quem recebe Bolsa Família é porque precisa, passa necessidade. Vai começar a gastar com telefone celular? Então, o dinheiro do Bolsa Família que ele recebe, ele vai gastar com o telefone. Eu não entendo. Essas coisas eu não consigo entender. Boa noite, quem é? Boa noite, Augusto. Tudo bem? É Osvaldo. Osvaldo Dimas. Isso. Quem mandou você abrir o telefone? Agora aguenta os fofoqueiros de plantão. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem. Fale. Augusto, tem uma novidade. Diga lá. Hoje eu fui Não no é Guarujá. fofoca, né?
Não é fofoca. Não, é coisas que acontecem só na Pérola do Atlântico. Fala, meu amigo. Hoje eu fui no Guarujá. Hum. Qual foi a minha surpresa? Que quando passo ali em frente o pátio do Guaibê, eu vejo ali uma exposição de carro velho. Não é carro antigo, é carro velho. Agora me diz, uma empresa que quer alugar ali para fazer um evento, aquilo ali é uma área nobre, é caro o aluguel. Tá cheio de sucata ali. Você já viu na entrada da cidade, Augusto? Que vergonha, né, Augusto? Olha, inclusive Você já reparou ali? Inclusive esses dias, eu passei em frente ali, porque o Dutra tá ali do lado, não é isso? É isso aí. Então fica ali umas combis velhas, uns caminhões, realmente em local nobre. Oswaldo, obrigado pela participação. Fala, meu amigo. Os carros velhos tá no pátio ali, já não tá mais no Dutra, tá no pátio mesmo do estacionamento ali. É. Tá uma vergonha. Tem E que aquele buraco que apareceu no seu programa, que ficou famoso, Sim. que taparam, abriu de novo, Augusto. Mas isso é o Averaldo é que não fecha o buraco, viu? Abriu de novo, jogaram um cascalho ali com óleo cru, em vez de ser piche, a prefeitura não tem piche. Jogaram um óleo cru que já tá um buraco de novo lá. Cuidado, hein, Augusto? Obrigado, hein? Um abraço, Oswaldo Dimas, nosso telespectador. Cadê aqui? Ah, sim, o Cristiano do Paicará. Augusto, a rua Matosino. Ou é Matosimoto? Você sabe? O Marcelo Augusto sabe até japonês, hein? Ela lá no centro está cheia de buracos. Um grande abraço, parabéns pelo retorno, obrigado. O Paulo da Alvorada perguntou, já respondi. Qual que eu faço? Da Fernanda primeiro? Não. Temos telespectadores. Peraí, deixa eu dividir aqui. Vocês estão me falando. Ah, tá na linha. Então, boa noite, quem é? Boa noite, Augusto. Quem é? A Luciana, do Paicará. Tudo bem, Luciana? Tudo bom, Augusto? Fale. Augusto, a gente tá com um buraco aqui que já virou piada da prefeita. Você tá brincando. Mas por um lado é bom, Augusto, sabe? Porque a rua enchia. Não enche mais, porque o buraco tá drenando a água. A água vai toda... Não é um buraco, é uma cratera, então. Tem uma árvore, Augusto, dentro do buraco. É o coqueiro ou não? Uma mangueira que cortaram aqui, ó, vizinho. Olha, tá virando moda, isso aí chama-se aterro ecológico. Teve um pessoal de uma rua aí, vocês sabem qual era a rua, você lembra? Plantaram um coqueiro no buraco. Agora a Luciana tá plantando uma manga no buraco. Uma mangueira. Augusto. Olha só, é o piscinão, deixa pra lá. É a mangueira da Santa Terezinha agora. Para com isso, mulher, tá tudo bem? Tudo bem, Augusto. Fora o buraco e a enchente, tá tudo bem. Um beijo pra você, obrigado, viu? De nada, Augusto. Tem fotos de um telespectador de ruas alagadas? Você pode abrir um instante pra mim? Você sabe qual é? Abre aí no seu... O telespectador no Você é o Repórter me mandou aqui, se o computador abrir, né? Não estamos na era do apagão. Aqui agora, vamos ver. Achou aí cadê? Rua Alagada. Essas fotos foram nos mandadas, foi nos mandada por um telespectador. O China de Vicente de Carvalho. Tá aí já no ar? Vai entrar, né? Achou a Rua Alagada aí? A hora que entrar, Você é o Repórter, Grande China. Olha, se você tiver uma câmera, hoje qualquer celular tem câmera, máquina fotográfica, filmadora, você filma o problema. Próprios públicos, se você vai na prefeitura ou vai em algum próprio público, escola, no PS, se tiver algum problema, tira uma foto, filma, manda para o nosso e-mail. O Kleber vai colocar o nosso e-mail, fale com o Augusto, @capodecasa. Olha aí, o China de Vicente de Carvalho. Augusto, veja a situação, como fica a rua Antônio Monteiro da Cruz, no bairro do mesmo nome. Em anexo, imagens. Veja isso. Vai passando, choveu um pouquinho, acabou a rua. Olha a sujeira, pode passar que você vai ver aí. Esse é o problema, sujeira. Próxima foto, por favor. Olha aqui, é impressionante. Esse é o trabalho, próxima foto. Esse é o trabalho do pessoal de serviços públicos, do meu amigo Duino. Aí tá, o Marcelo Augusto tá brigando aqui, tá as pessoas que tem um chafariz lá. Então fica aqui a foto, Você é o Repórter, põe o meu e-mail. Tira uma fotinho, disfarçadamente, quer ver, ó?
Você tá lá, aí você viu lá o negocinho quebrando, selecionou, vai lá, pumba, tirou a fotinho, chegou em casa, manda um e-mail, ou no próprio telefone manda um e-mail no falecomaugusto@capodecasa.com.br. Agora sim, deixa eu ler um telespectador aqui, eu tinha me perdido, mas já me achei. O Paulo Zacarias: Augusto, boa noite, meu nome é Paulo, moro no Jardim Las Palmas. O senhor Averaldo prometeu que iria arrumar a rua Nelson Horácio da Conceição com guias e sarjetas e manilhas. Estou no mês de maio, Augusto, e deu um prazo de 90 dias. Já se passaram mais de 120 dias e até agora nada. Quando vamos procurá-lo na prefeitura, ele se esconde. A prefeita Antonieta que me desculpe, pois votei nela. Cargo político não fazia parte do seu discurso. O Averaldo é um cargo político, não tem capacidade técnica para exercer esse cargo, mas está aí. Boa noite, Augusto. Ouvindo um telespectador anteriormente falando da rua Alvorada no Monteiro da Cruz, sugiro que você faça uma visita a esta rua. Você se sentirá um astronauta com tantos buracos. Pergunto do que é feito com o montante arrecadado com o imposto, se os munícipes não podem transitar na rua. Olha só, tem uma telespectadora brava, Lavínia Liberti. Ela diz assim, gostaria de saber se existe ética entre advogados, porque tinha um processo com o Dr. Jefferson da Silva e ele foi falar para a parte contrária. Merece um processo? Tem comissão de ética lá? Tem tribunal de ética, tem tudo. Isso é aqui ou é em São Paulo? Tem em Santos. O tribunal de ética é em Santos e a subseção regional, também pode isso? receber. É isso. A pessoa precisa ser advogado ou não? Ela se não, sentir qualquer lesada... pessoa que se sentir lesada pode ofertar uma representação contra qualquer advogado que não tenha obedecido o nosso estatuto. Frederico, 2 temas polêmicos. IPESP, segundo, a anuidade da OAB. Quer começar por qual? Eu prefiro IPESP. Eu conheço bem a história do IPESP. Eu acho que o advogado, infelizmente, de uma certa maneira, acabou prejudicado, mas, infelizmente, a medida que foi tomada foi em decorrência do governo do Estado que não cumpriu a sua parte. O Serra, ele não foi um bom governador para o advogado. E por isso que ele empurrou goela abaixo na Assembleia Legislativa uma lei que favorecia o Estado e prejudicava o advogado. Mas mesmo assim a ordem se posicionou e dentro do que pôde salvar, ela salvou. Como ficou a situação do IPESP junto aos advogados? Ficou o seguinte, uma parte vai ser indenizável, aqueles que já têm mais de 25 anos vão receber, correto? Agora, uma coisa que também tem que se reparar, é de que a questão do IPESP era uma questão previdenciária do advogado. O advogado, muitos deles, ao invés de recorrer ao INSS, preferiu pelo IPESP. Por quê? Porque você chegava a receber muitas das vezes até 10 salários. E o valor recolhido era muito pequeno, né? Sim, é irrisório, era questão de 80, 100 reais. Não tem cabimento. Então, havia uma desproporção. Essa desproporção tinha que ficar claro. Isso aqui não vem aqui para mentir para você, não. Havia uma desproporção e sabe qual seria a melhor solução? A adequação desse recolhimento. Se houvesse adequação, fatalmente nós não perderíamos o IPESP. Agora, a ordem foi até onde deu. Porque depois, quem gerencia o IPESP, você sabe tanto quanto eu, que é o governo do Estado. Tanto que é o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Mas eu acho que só essa... Na verdade, os advogados que ficaram tristes, ou chateados, ou bravos, enfim, esqueceram de pesar isso. Justamente. Né? Nenhum brasileiro consegue Você tem ideia? Teve casos de você pagar 100 reais por mês, você se aposentava. Você receber 10 salários, 4 5 mil reais, é um valor alto. É um valor alto. Boa noite, quem é? Alô? Alô? Quem é? Augusto? Oi. Boa noite. Boa noite. Augusto, eu queria falar uma coisa sobre... Quem é que tá falando? É o Rogério. Rogério, que bairro? Aqui do Paicará, Augusto. Diga, meu amigo. Augusto, fico de bobeira, viu? Eu tive um irmão agora, há poucos dias, né, internado aí no Hospital Santa Amaro. 2 dias, e é particular. Fui visitar ele, né? Fiquei quase um dia lá com ele. Mas, Augusto, é brincadeira. O Hospital Santa Amaro dá até nojo de entrar lá dentro. Tá brincando, Rogério? Dá nojo. Sabe o que é pra entrar dentro? É a mesma coisa, é que nem um chiqueiro. Puxa vida. Meu irmão é particular, da Unimed, ele é até funcionário da Santos Brasil. Eu entrei lá dentro, ficou 2 dias lá, nem comia a comida do hospital. Não pela que é a comida do hospital, é
Pela qualidade. Pela qualidade ali do hospital, setor, tem que levar ventilador, e particular, ele é da Unimed. Caramba, levar ventilador, quarto particular? Tem que atendimento levar ventilador, particular. não tem ventilador de teto, tu vê até lagartixa andando pelo teto do hospital. Eu não estou reclamando pela comida que o hospital serve, que eu sei que é uma boa alimentação. Lógico, mas pela qualidade. Eu digo é o local, o ambiente, entendeu? Até nós mesmos levando um almoço daqui de casa para ele, não tem como conseguir entrar assim pelo... Entendeu? Não tem como ingerir a comida. Puxa vida. Então é uma vergonha, a gente não sabe mais o que faz. Rogério, obrigado pela participação, um abraço, viu? Obrigado. O Júnior do Monteiro da Cruz. Augusto, cadê a guarda municipal na feira? A prefeitura prometeu, mas não cumpriu. Onde estão os guardas municipais? A Fernanda do Jardim Santense mora próximo ao terminal dos ônibus, onde virou um estacionamento de ônibus. O barulho é infernal, as crianças não têm espaço para brincar. Quem pode tomar alguma providência? As estruturas da minha casa estão abaladas. E tem um telespectador, o Rogério, da Guarda Civil Municipal do Guarujá. Desculpa. O tema é Guarda Civil Municipal do Guarujá. Boa noite, Augusto. Gostaria de parabenizar pelo programa e agradecer aos guardas civis municipais do Guarujá pela iniciativa de estar retirando homens de rua dos principais locais do centro da cidade. Abraços, o Rogério Martins Pereira. Obrigado pela mensagem, parabenizando os guardas municipais. O Leonardo Araújo, boa noite. Gostaria de saber se os radares da cidade já estão funcionando. Olha, a maior dificuldade dessa administração é fazer licitação. Não conseguiu fazer a dos radares, não fez a do uniforme escolar, não conseguiu fazer segunda-feira a da locação de carro. Realmente a situação ela é muito grave. Teve também aqui o fornecimento de carnes diversas, né, e derivados. Estou recebendo agora do site Inconfidente, que foi... Tendo em vista a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, determinando a paralisação do certame, informamos que fica suspenso a licitação para fornecimento de carnes diversas e derivados. Para a Secretaria de Saúde, Educação, Ação Social, o Tribunal de Contas determinou a paralisação. Impressionante. Nós falamos do IPESP, um outro tema polêmico, anuidade da OAB. Anuidade... Rodrigo, não, Fred, por favor. O Rodrigo é um grande irmão meu. A anuidade da OAB, nós temos que pensar o seguinte. São mais de 600 municípios dentro do estado de São Paulo, com 600 comarcas. Toda comarca onde existe fórum tem uma sala do advogado. Além disso, o advogado goza da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, da Caixa da Assistência dos Advogados, os medicamentos, os livros, o atendimento odontológico, o atendimento médico, até mesmo o plano de saúde com a Unimed, tudo a preço módico. Fora isso, você tem que entender também o seguinte, as estruturas que o advogado tem nas subseções de custos, a questão de censo dos ônibus, tudo isso significa o que gastos. E a OAB que banca e a OAB que banca. O governo federal, nem o governo estadual, dá um centavo para a OAB. Frederico, como é que dá para defender o terceiro mandato do Durso? O terceiro mandato do Durso é simples. Você disputa uma eleição, se a maioria acha que você é o melhor, acabou. Agora, a questão toda que envolve o terceiro mandato do Durso, e que muitas das vezes as pessoas não conhecem, é que o grupo de lá, correto, já disputaram 2 eleições com o Fragoso, não é isso? E perdeu. Eles perderam. Então, a queixa deles é o seguinte, é porque o Durso ganha e eles não ganham. Essa é a reivindicação deles. Mas eu queria fazer aqui uma observação. Você está entendendo? Então, eles que apresentem força política suficiente... Mas segunda-feira tinha muita faixa do Rui Fragoso na cidade. Sim, natural, eu até acho. Essa campanha de rua, ela atinge o advogado? Eu acho que não, porque o formador de opinião, o advogado que quando vai para urnas, ele já está com a cabeça feita. Essa propaganda política que você usa na campanha partidária, ela não se aplica muito ao advogado, porque o advogado vai ver a tua história, o advogado vai ver quem você é, vai ver como você age no dia a dia. Que muitas vezes tem muitos candidatos aí que pregam uma coisa e no fórum fazem outra. E o advogado sabe por quê? Porque está lá dentro do processo. Então não adianta eu chegar aqui e enganar o advogado. Porque, ele já me teve como adversário e eu já tive como adversário.
Então, um advogado que vem, que briga, que grita assim, muitas das vezes, para o colega, a gente que está no dia a dia do fórum, sabe que o advogado ele tem que ser mais discreto. Essa comparação... Porque isso não ganha causa. Isso não ganha causa. Não ganha causa. Eu desafio o advogado que não sai da mídia, advogado que fala um monte de coisa, se ele ganha tantas ações quanto essa questão do terceiro mandato, eu fiz um programa com o Dulce ontem, ele fez questão de falar sobre esse assunto, até me chamou a atenção, porque é um assunto espinhoso. Não, mas ele sempre encarou, hein? É verdade. Quero dizer ao telespectador que o Dulce nunca fugiu desse tema. É verdade, até estou dando aqui o meu depoimento, porque estive com ele e ele fez questão de falar sobre isso. E ele disse assim, essa comparação do terceiro mandato dentro de uma instituição como a OAB, comparado com a questão política, né, no caso do Lula, que a OAB foi contra o terceiro mandato, aí ele pontuou algumas razões que ele alegou que são conflitantes. Né? Mas o Noé de Azevedo, que foi um dos primeiros presidentes da OAB, ele teve 7 mandatos. O Cid Vieira teve 3, 4 mandatos. E assim por diante. Outros presidentes da seccional de São Paulo tiveram 3, 4, 5 mandatos. O Durso não é a exceção à regra. E nem é o primeiro. Já tiveram outros precedentes. E, aliás, o próprio estatuto autoriza. Se eu quisesse ficar 10 vezes candidato, eu poderia. Tem subseção no interior que o presidente está indo para 9º mandato. Existe caso? Existe, assim? E não é um nem dois, são vários. Vamos encerrar o telespectador. Último telespectador. Boa noite, quem é? Boa noite, Augusto. Quem está falando é o Denis. Denis, qual é o bairro, Denis? Paicará, Augusto. Tudo bem, Denis? Tudo bem, graças a Deus. Não está muito bem não, viu, Augusto? Não. Porque a cidade, infelizmente, não está dando essa condição para a gente tá falando assim abertamente na televisão para todos os munícipes que está bem. Puxa vida, é uma pena, né? Uma grande pena, eu estou sentindo na pele, viu, Augusto? Porque minha noiva... nós estávamos ali na rua Padre Anchieta, numa casa de corretor de planos de saúde, e nós fomos lá ver um plano de saúde, e na hora que ela desceu do carro, do lado da porta tinha um buraco. Ela torceu o pé, tá de botinha, tá tendo que fazer fisioterapia e tá agravando uma outra doença que ela já tem. Tá causando um grande mal-estar aí pra gente, aí pelos buracos dos impostos que a gente paga, do IPVA que eu pago no meu veículo todo ano, e a gente não vê nada acontecendo na cidade. Denise, um abraço pra você, melhoras pra sua noiva, viu? Tudo bem, boa noite, bom trabalho, parabéns. Obrigado, hein? Olha, e pra encerrar os e-mails, a Maria Aparecida dos Santos, ela diz assim, boa noite, Augusto, bom retorno a Guaru TV. Augusto, só você para botar a ordem na casa. Você é um repórter 10 de Vicente Carvalho. Obrigado, e bota a boca no trombone. Os buracos aqui no Jardim Progresso estão horríveis. Será que a Antonieta já passou por algum buraco do Guarujá? Beijos, obrigado. Vamos encerrar aqui, teve uma telespectadora, eu vou ler com outro dia, que hoje realmente não dá mais tempo. Telefone, vamos encerrar. Acabou o tempo, não é isso? Acabou o programa? Temos que ir embora. Ok? Não é isso? Tem mais 2 minutos. Eu vou deixar as palavras finais para o doutor Frederico convocar os advogados para a eleição no dia 17 na OAB. Por favor, doutor Frederico. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade que você está me dando e, consequentemente, a todo o meu grupo, que, na verdade, tem história dentro da subseção de Guarujá. Nós, no período que tivemos à frente dela, nós não construímos somente uma instituição dentro dessa cidade, mas fizemos com que a população tivesse também um porto seguro. Peço voto ao advogado dessa cidade, porque caso nós possamos obter a vitória no próximo dia 17, com toda certeza, a casa do advogado vai ser uma realidade, o advogado vai ser mais valorizado, o advogado vai ser mais respeitado, e quero te dar aqui em primeira mão, e isso interessa ao telespectador. Nós vamos criar comitês de cidadania para observar se a legislação, não só do município, mas dessa nação, vem sendo observada dentro dessa cidade. Tá ok, Augusto? Criaremos aí um observatório de cidadania, inclusive vou convidá-lo para, inclusive, integrar esse observatório. Vai ser um prazer muito grande. Doutor Frederico, obrigado pela participação. Eu quero deixar aberto aqui, o Guarujá tem 2 chapas, o doutor Frederico, o doutor Ayrton. Aberto aqui o espaço para a chapa que quiser utilizar aqui também, não é? Caso haja interesse, o espaço está aberto para falarmos exclusivamente das eleições
na OAB. Boa sorte ao doutor Frederico. Só para encerrar, Frederico, você é o presidente, quem é a vice? A vice é a Rosa Giana, a secretária-geral é a Patrícia, o secretário adjunto é o Celso e o nosso tesoureiro é o José Renato, que inclusive é advogado aqui de Vicente Carvalho, um advogado atuante e brilhante. Muito obrigado pela participação, doutor Marcelo Augusto, que está aqui. Eu queria ressaltar a presença aqui do Marcelo, favor, porque o Marcelo é o nosso mentor político aqui, é um lutador da campanha e um profundo conhecedor de Vicente Carvalho. Vou fazer uma brincadeira com o Marcelo, não vai me processar, Marcelo, mas tu anda pintando o cabelo, não anda? Andas pintando o cabelo, Marcelo. Quero agradecer a sua participação, obrigado pela audiência. Eu volto sexta-feira. Na segunda-feira nós vamos ter um convidado também já mais ou menos engatilhado, não posso falar, mas na quarta-feira, José Fortes, diretor do Jornal do Guarujá, aqui no programa do Augusto. Muito obrigado pela participação e até amanhã, até sexta-feira.